Seja bem-vindo ao canal O Publicador do Reino. Hoje nós estaremos mostrando para vocês um pequeno debate que foi feito, na verdade uma palestra bíblica, né? Onde dois professores falaram a respeito do tema do Espírito Santo. É ele uma terceira pessoa da Trindade ou a força ativa de Deus? Bem, defendendo a Trindade, nós temos o trinitário professor de teologia que irá se apresentar, né? Que é o professor José Ferreira. E defendendo o unitarismo, como testemunha de Jeová, nós temos o Queruvim, da página Tradução do Novo Mundo Defendida. Então eu converti os áudios agora em vídeo e estou passando para vocês então poderem escutar e tirar as suas conclusões. Nunca se esqueça do texto de João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo, o Publicador do Reino do Brasil para o Mundo. Bem, eu sou o professor Ferreira, evangelista da Assembleia de Deus de Madureira, em Lusiânia, professor da FATERJ, Master e Cruzeiro do Sul, no Polo de Planaltina, Distrito Federal, professor também do Instituto Vandercy Cavalcante, em Cidade Ocidental, e professor também de 2 turmas de grego e exegese do Novo Testamento em Cidade Ocidental e aqui em Lusiânia. Por sinal, tem alunos meus no grupo aqui, que foram adicionados, tanto de Cidade Ocidental como da cidade de Lusiânia. Então, é isso. Se a apresentação está feita, nem para 5 minutos para me apresentar. É um prazer debater com o mestre Queruvim. Tudo bem. Vamos começar então o debate aqui. Eu quero me apresentar. Eu sou o Queruvim, conhecido como Queruvim na internet, autor da página Tradução do Novo Mundo Defendida. E nessa ocasião nós estamos aqui para falar sobre um tema bastante oportuno. Será que o Espírito Santo é uma pessoa ou ele é a poderosa força ativa de Deus? Eu quero deixar bem claro antes, porque eu vi algumas definições na internet, em sites críticos das Testemunhas de Jeová, onde eles dizem que as Testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma mera força. Ou as Testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é um vento, de uma maneira zombeteira, né? Mas será que é isso que a Organização de Jeová diz? Escute o que diz a página oficial debaixo do tema O que é o Espírito no jw.org. Espírito Santo. A resposta da Bíblia. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, é sua força ativa. Como vocês viram, a resposta da Organização das Testemunhas de Jeová, a resposta oficial, é que o Espírito Santo é o poder de Deus. É a força ativa de Deus, a irresistível força ativa de Deus. Logo após citar essas palavras, nós lemos Miqueias 3,8, um texto referido aqui na página oficial. O digno de nota é que em Miqueias 3,8, ali vai apresentar evidências disso. Por exemplo, nós lemos lá o profeta inspirado dizer: Fiquei cheio de poder pelo Espírito de Jeová. O texto hebraico diz: Anochi maleti, eu fiquei cheio, koach, de poder, et ruach Yehová, pelo Espírito de Jeová. Olha como a declaração de que o poder de Deus tomou conta do profeta, ao mesmo tempo que fala que ele recebeu o Espírito. Então aqui nos faz lembrar muito bem da declaração do médico Lucas em Lucas 1,35, onde ele escreveu assim, as palavras do anjo Gabriel, falando a Maria: Espírito Santo virá sobre ti e poder do Altíssimo a cobrirá, ou encobrirá. No caso, o poder veio sobre Maria. E de que forma? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está associado aqui não a uma pessoa, nesses textos. Quando diz que ele ficou cheio, olha, Miqueias, fiquei cheio do poder. Aí logo em seguida fala do Espírito Santo. Será que isso é uma simples coincidência? As Testemunhas de Jeová têm defendido que o Espírito de Deus não é uma terceira pessoa, gente. Não é uma terceira pessoa. E isso tem base, porque até mesmo a Igreja Católica, em suas publicações, por exemplo, eu posso citar aqui
A Enciclopédia Católica, ela diz assim, abre aspas, em lugar algum do Velho Testamento encontramos a indicação clara da existência de uma terceira pessoa. Fecha aspas. Isso você encontra no Catholic Encyclopedia, debaixo do tópico The Blessed Trinity. Ou seja, eles reconhecem que não há uma clara doutrina da Trindade ali nas Escrituras. E isso é interessante porque o próprio Dan Wallace, um dos maiores eruditos evangélicos da atualidade, na sua obra, no seu artigo falando sobre a gramática grega e a personalidade do Espírito Santo, ele aborda o assunto de uma maneira bem ampla e diz que não há base gramatical para a personalidade do Espírito Santo na Bíblia. Ele mesmo fala isso, ele especificamente no Novo Testamento. E logo após dizer isso, ele cita no último parágrafo, nesse artigo que ele publicou, ele diz assim, eu concordo com as palavras de Alec McGrath, de que não há uma doutrina da Trindade na Escritura. Então ele até diz que crê porque ele acredita que a interpretação da Escritura revela uma doutrina trinitária. Entenderam? Então o ponto aí é esse, realmente a doutrina da Trindade e a pessoa do Espírito Santo não é ensinada nas Escrituras e é o que eu vou mostrar com base nas Escrituras. É bom ter em mente que foi no credo que foi instituído no Concílio de Constantinopla, bem depois, que pela primeira vez se falou do Espírito Santo como sendo um Senhor, e personificaram o Espírito desde então. Muito bem. O amado querubim, ele começa citando Miqueias 3:8, para dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa e não é um mero vento, mas é o poder de Deus. E ele cita o texto que diz, que o profeta diz, fiquei cheio do poder pelo Espírito de Deus. Primeiro, esse texto não define o que o Espírito Santo o é, mas diz apenas que ele encheu o profeta de poder. Em sequência, em seguida, o amado coloca Daniel Wallace, onde ele diz que o argumento gramatical não é suficiente para defender a pessoalidade do Espírito Santo. Todavia, como ele mesmo admite, o Daniel Wallace defende a doutrina da Trindade por causa de uma interpretação teológica num todo. Ok. Agora, qual a base para Daniel Wallace não acreditar que o Espírito Santo seja uma pessoa? É tão somente a base no argumento de que espírito é uma palavra, é um substantivo da terceira declinação, por sinal, um substantivo neutro, da terceira declinação. E se é neutro, não pode ser uma pessoa. Todavia, nós temos que ter um cuidado para não incorrermos na chamada falácia da etimologia. Quando você pega pneuma, ruá, ou pneuma mesmo, você vai ter o Strong, a concordância de Strong vai dizer espírito, vento, sopro, ok. E o problema está justamente na questão semântica do termo. Veja bem, quando você chega em Isaías 31, verso 3, o texto vai dizer assim, mas os egípcios são homens, não Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Observe que a palavra espírito aqui, ela não pode nunca ser subentendida no sentido de vento, de hálito ou de sopro. Por quê? Porque está comparando os cavalos de Faraó e dizendo, os cavalos dos egípcios dizendo, eles são carne e não são espírito, mostrando que são elementos completamente diferentes. Ou seja, que entidades diferentes, se referindo a entidades. Em Lucas 24:39, Jesus diz que o espírito não tem carne e nem osso, mostrando que o espírito não pode ser vento em hipótese alguma, mas na concepção dos apóstolos, esse espírito era Jesus, eles viram um formato ali, e Jesus disse que o espírito não tem carne nem osso, dando a entender que o espírito pode existir naquele formato, logo não é um formato de vento, porém sem carne e sem osso. Em 2 Crônicas 18:20, diz que um espírito maligno se apresentou diante de Deus para aparecer aos profetas de Acabe, logo não tem como espírito ali ser uma referência a vento. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos. João 4:24 diz que Deus é espírito. Daí, Deus sendo espírito, esses termos não podem jamais colocar espírito no contexto de vento.
Agradeço as colocações do Ferreirinha. Bom, citou primeiro, fez uma réplica de Miqueias 3:8, ele fala que ali não define o Espírito Santo. Mas um pouco de raciocínio de nossa parte, da minha parte, da sua parte, você observa que ali define sim, porque ali diz que ele ficou cheio com o poder de Deus pelo Espírito. Então o Espírito encheu, portanto a pessoa estava cheia de poder. Então o Espírito é o poder de Deus. E o poder de Deus em operação, eu estou falando que é o poder, não o vento. E o Senhor está criando um homem de palha dizendo que eu estou dizendo uma coisa que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é um vento. Isso aí o Senhor colocou uma refutação de algo que eu não disse. O que acontece é o seguinte, os léxicos, eu citei uns dias atrás, ao definir a palavra Espírito, a primeira acepção, pode ver o Strong, não se refere ao Espírito de Deus. A primeira definição envolve outras coisas que não seres espirituais. Então é nesse sentido que eu disse que a palavra ruar se refere a vento, sopro, né? Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 3 ali de João, né? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, ali fala o vento, ele sopra para onde ele quer. E usa a palavra pneuma, o equivalente de ruar em hebraico, ou seja, o Espírito de Deus, ele aqui não está se referindo ao Espírito de Deus, está se referindo ao vento, mas é a mesma palavra. Porque a palavra ruar ela é usada majoritariamente na Bíblia para se referir a algo e não a alguém. Interessante que aqui em João 3,8 fala que o vento ele tem uma vontade própria, não é? Personifica ele. Diz que ele vai para onde ele quer. Mas ninguém vai dizer que o vento é uma pessoa, não é verdade? Então, de forma que nós entendemos claramente que a palavra ruar ela é apresentada na Bíblia de uma maneira majoritária com referência a coisas, né? De uma acepção que não se refere à pessoa. Então, nesse sentido é que eu me refiro como vento. Agora, quando fala do Espírito de Deus, eu não, em momento algum eu disse vento. O Senhor que está dizendo que eu disse uma coisa que eu não disse. O que nós dissemos é que é o poder de Deus ou sua poderosa energia ativa ou sua força ativa em harmonia com, por exemplo, o comentário da Bíblia. Tem vários comentários que apoiam isso. Eu posso citar aqui o dicionário da Bíblia de Mackenzie. Lá diz assim, abre aspas, há de modo aparente um desenvolvimento na direção, não no sentido de que seja concebido como uma pessoa, mas uma fonte substancial de força e atividade. É a força criativa de Javé. Dicionário da Bíblia de Mackenzie. A mesma opinião é partilhada por vários léxicos respeitados. Portanto, essa é a declaração sobre a definição correta. Bem, mestre Queruvim, quando eu falo que em Miqueias não define o que é o Espírito Santo, e o senhor diz que um pouco de raciocínio faz com que entenda que ali define sim, na verdade é justamente o raciocínio que proíbe essa definição. Primeiro, fiquei cheio do Espírito Santo. O verbo cheio aí é um verbo transitivo indireto. Quem fica cheio de algo ou de alguma coisa. Não é um verbo de ligação que predica o sujeito. O segundo, o sujeito aí é Miqueias. Ok, então você não tem aí o poder de Deus, ou melhor, fiquei cheio do poder de Deus pelo Espírito Santo como uma definição do Espírito Santo, porque quem fica cheio de algo ou fica cheio de alguma coisa. Então o Espírito Santo encheu ele disso. Não está definido o Espírito Santo, porque você não tem aí um verbo de ligação, você não tem um predicativo predicando o substantivo Espírito. Então, portanto, não há sentido nenhum em dizer que isso aí é uma definição do Espírito Santo. Quando o senhor cita o vento sopra onde quer, ali o Espírito Santo está no contexto, ali a palavra Espírito está no contexto de vento, sim, que é na sua etimologia. Todavia, eu lhe pergunto, como o senhor colocar a palavra Espírito em João 16:8, que diz que o Espírito convence, em Atos 15:28, que diz que o Espírito deu um parecer, convencer alguém e dar um parecer é próprio de quem tem intelecto. E como é que o senhor tira a impessoalidade do Espírito Santo em Romanos 8:26, que diz que ele intercede por nós a Deus, uma vez que quando se intercede, o intercessor diverge da vontade do executor da pena. Não pode existir intercessor se ele está fazendo a vontade do executor. Em Romanos 8:26. E
Em Atos 15, 28, onde o Espírito Santo diz: apartai-me a mim, a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Veja bem, quando ele diz apartai-me a mim, o texto diz: disse o Espírito Santo, apartai-me a mim, para a minha pessoa, para mim mesmo, mostrando que ele é um indivíduo. Então a pergunta é simples: como o Senhor tira a pessoalidade do Espírito Santo em João 16, 8, Atos 15, 28 e Romanos 8, 26 e Atos 13, 2? Bem, mestre Queruvim, quando eu falo que em Miqueias não define o que é o Espírito Santo, e o senhor diz que um pouco de raciocínio faz com que entenda que ali define sim, na verdade é justamente o raciocínio que proíbe essa definição. Primeiro, fiquei cheio do Espírito Santo. O verbo cheio aí é um verbo transitivo indireto. Quem fica cheio de algo ou de alguma coisa. Não é um verbo de ligação que predica o sujeito. O segundo, o sujeito aí é Miqueias. Ok, então você não tem aí o poder de Deus, ou melhor, fiquei cheio do poder de Deus pelo Espírito Santo como uma definição do Espírito Santo, porque quem fica cheio de algo ou fica cheio de alguma coisa. Então o Espírito Santo encheu ele disso, não está definido. Em primeiro lugar, o senhor não pode fazer uma pergunta tripla usando 3 textos, porque isso a moderação não vai permitir, o senhor poderá ouvir isso deles mesmos. Outra coisa, esses casos que o senhor cita, onde o Espírito ele intercede, a palavra interceder ali é o sinônimo, em grego a palavra usada se refere a pedir, clamar algo. O Espírito clama, o Espírito convence, o Espírito ele ensina, o Espírito testifica. A Bíblia diz que ele faz lembrar em João 14, 26, ele dá testemunho em João 15, 27. Mas isso aí, como nós entendemos claramente, são figuras de linguagem que dão vida a coisas inanimadas. O que acontece é o seguinte, a Bíblia frequentemente ela usa um recurso literário que personifica coisas impessoais. Muitos não têm dificuldade de entender essa personificação de coisas obviamente impessoais, mas eles têm dificuldade de entender a personificação do Espírito Santo. Por quê? Porque já tem um conceito pré-concebido sobre ele. Por exemplo, quando nós lemos o caso de Jotão, ele estava falando lá no Antigo Israel e ele disse, sob inspiração divina em Juízes 9:8, uma vez as árvores foram ungir um rei sobre si. Disseram, pois, a oliveira, reina sobre nós. E aí em seguida eles falam ali das árvores, ele fala ali, Jotão, sobre as árvores falando, ele fala sobre uma planta de casca grossa, um espinheiro falando, que representava o rei da época, a pessoa que queria ser rei na época. Então, a Bíblia ela personifica coisas, mas é óbvio que isso não é literal, não se refere àquilo como algo literal. Então, o mesmo acontece quando o Espírito Santo é personificado nas Escrituras. Os casos de personificação são amplos na Bíblia. Você pega, por exemplo, ali em Romanos capítulo 5, versículo 14, ali você lê e diz assim, ainda assim a morte reinou desde Adão até Moisés. No versículo 21 já diz assim, assim como o pecado reinou juntamente com a morte, também a bondade merecida reinasse. Ora, será que o pecado reina? Ele é um rei, é uma pessoa? É lógico que não. A Bíblia personifica o amor também, fala que o amor, ele faz uma série de coisas e personifica ele. Você pode ver o capítulo lá 13 de 1 Coríntios, onde fala do amor, não se gaba, não se enfuna, não fica com raiva, nem encolerizado, enfim. Cria-se uma série de personificações ali em cima do amor. E o amor é uma pessoa? Então eu poderia também defender que o amor é a 4ª pessoa da Trindade, horas. Então isso não tem sentido. Na verdade, a Bíblia não prega isso. Essa dificuldade que vocês têm em entender é porque rejeitam os textos que despersonificam o Espírito Santo. E sobre Miqueias, o senhor falou que ali não fica cheio, ali não se refere ao Espírito. E que dizer então do dia de Pentecostes, quando eles ficaram cheios de Espírito Santo? Ali está errado? Mestre Queruvim, a pergunta que eu fiz ao senhor não é uma pergunta tripla, é uma pergunta única. Os textos são apenas a base para a pergunta e o senhor não os respondeu. Quando o senhor fala que o Espírito Santo clama, a palavra
grega é usada para clamar, ali está dizendo que clama em nosso favor, clama em nossa vontade no sentido de interceder, de pedir, de interceder. E uma das funções do Espírito Santo, que é paráclito, que é consolar e advogar, é justamente interceder. E não tem como o intercessor não ser uma pessoa distinta do executor. Quando o senhor fala que nós temos uma figura de linguagem para o Espírito Santo personalizando, e o senhor cita a parábola de Jotão, não tem nenhuma razão de ser este argumento. Por quê? Porque sabemos que a árvore é um ser inanimado e impessoal. Sabemos que é impessoal. Inanimado no sentido de pessoalidade, mas sabemos que a árvore ela tem vida e ela morre também. Ok, mas nós sabemos que é um substantivo comum, que é algo impessoal. Então ali está claro. Assim sendo, se faz necessário que quando uma árvore clama, entenda-se ali uma figura de linguagem, uma personificação, ou uma fábula, ou uma parábola, não importa a figura de linguagem no momento. Agora, qual texto o senhor tem que revela que o Espírito Santo seja um ser inanimado? Qual texto que o senhor tem que revela que o Espírito Santo seja um ser inanimado? Para que o senhor diga que o Espírito Santo, quando fala do Espírito Santo interceder, quando fala do Espírito Santo convencer, está personificando o Espírito Santo, se faz necessário que o senhor apresente textos em que mostre o Espírito Santo sendo ser inanimado, como nós sabemos que as árvores o são. Ora, não é porque na árvore ali é uma personificação que no Espírito Santo também o é. Então, portanto, não tem nenhuma razão de ser o argumento do senhor. Quando o senhor diz que eu falo que Miqueias não fala do Espírito Santo, não, eu não falo isso. Eu falo que Miqueias, o texto de Miqueias não está definindo o Espírito Santo. Por que não está definindo o Espírito Santo? Porque eu fui cheio do poder pelo Espírito Santo. O verbo cheio ali é um verbo transitivo indireto, não é um verbo predicativo, não é um verbo transitivo, é um verbo de ligação. O que define um sujeito é o predicativo, e esse predicativo não existe ali predicando o Espírito. O senhor sabe que não existe, todos nós sabemos que não existe, ok? Nós sabemos que não existe. Então, portanto, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, por quê? Porque ele diz apartai-me a mim, para mim, ele não diz apartai-me para Deus, mas apartai-me para mim. Ele convence, e o ato de convencer exige troca de raciocínio, e só seres intelectuais conseguem fazer isso. Então, o senhor citou novamente Miqueias 3:8, não é, Ferreirinha, pastor Ferreirinha? E o senhor disse que ali não está falando do Espírito Santo como aquele que enche, ou aquilo que enche. Mas e aí como fica, por exemplo, o relato que nós lemos, por exemplo, quando Deus ele começou a promover a construção do tabernáculo? Êxodo 31:3 fala que Bezalel, falando sobre aquele artesão, Deus disse: eu o encherei do Espírito de Deus. Então ele ficaria cheio do Espírito de Deus. Então esse texto também o senhor vai usar gramática e síntese estapafúrdia, ao meu ver, para dizer que ali não é o Espírito que está enchendo Bezalel? E também no relato do dia de Pentecoste, do dia 6 de Sivan, a festividade onde eles ficaram cheios de Espírito Santo, o senhor vai dizer também que eles não ficaram cheios usando a gramática como o senhor tenta usar? O senhor disse também que eu não respondi, né? Eu não respondi, mas eu respondi sim, senhor. Eu mostrei claramente, eu dei explicação clara de que ali são uma figura de linguagem onde é personificado o Espírito. Por exemplo, quando fala, você citou Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito ele intercede. Eu disse, interceder é o mesmo que clamar, pedir. Então ali é uma figura de linguagem e diz que é por meio de gemidos não pronunciados, justamente porque não é uma pessoa ali. Agora o senhor pode prestar atenção no próprio capítulo 8 de Romanos, onde o capítulo personifica também o pecado, porque o contexto que o senhor desconsidera do relato fala não só do espírito, mas também fala da carne. E lá personifica a carne. O senhor pode pesquisar e verá que lá é personificado a carne no mesmo capítulo ao qual o senhor está se referindo aí. Então, é óbvio que eu respondi sim, senhor. Ainda sobre qual texto prova que o Espírito Santo é inanimado, o senhor pergunta. Eu não disse em momento algum que o Espírito Santo é inanimado. O senhor está dizendo algo que eu não disse. Está criando um homem de palha. O que eu disse, baseado nas Escrituras, é que o Espírito Santo é impessoal.
Aí o senhor então quer dizer isso, não é? Qual é o texto que prova que o Espírito Santo é impessoal? Já citei agora o caso de Bezalel, que ele ficou cheio do Espírito de Deus. Já citei o caso do profeta que Jeová disse: vou encher a ele de poder por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Jeová. Etiruah Jeová. Então ali mesmo diz que ele ficou cheio, sim, Senhor, foi do Espírito de Deus, que é o poder de Deus em ação. Não é uma mera força, conforme alguns têm falado de uma maneira depreciativa e dizendo algo que as testemunhas de Jeová não dizem. Nós reconhecemos que o Espírito de Deus, de acordo com a Bíblia, é o poder de Deus. E eu te pergunto então, se o senhor entende de uma maneira diferente, apresente os fatos então. Primeiro, amado querubim, eu não falei que o texto de Miqueias não está falando do Espírito Santo. Claro que está falando do Espírito Santo. Eu falei que o texto não está definindo o Espírito Santo. E expliquei gramaticalmente o porquê que o senhor chama de gramática estapafúrdia. Ora, como gramática estapafúrdia? O que define um sujeito? Um predicativo. E o que faz com que esse predicativo defina o sujeito? O verbo de ligação, ora. Isso aí, nós temos aqui pessoas inteligentíssimas, qualquer um sabe disso. Ensino médio sabe disso. E nem o texto de Belzeel e nem o texto de Miqueias estão definindo o Espírito Santo. Estão dizendo que o Miqueias foi cheio do poder pelo Espírito Santo e Belzeel também foi cheio pelo Espírito Santo, mas ser cheio é transitivo indireto. Cheio de quem? Cheio a princípio de conversa, Espírito Santo em nenhum desses textos é sujeito. Ora, se ele não é sujeito, como pode haver uma definição dele aí? Nenhum desses textos estão definindo o Espírito Santo. Precisaria de um verbo de ligação e de um predicativo e que o Espírito fosse o sujeito das orações e não o é. Então, portanto, isso está claro, isso está lógico, não resta nem como discutir. Quando o senhor diz que clamar, Romanos 8:26, clamar é pedir, o verbo ali está no presente do indicativo ativo, imperentir-hanei, presente do indicativo ativo de imperentir-hanel, ou seja, eu intercedo por alguém ou eu peço por alguém. Não é erotal, não é eperotal e nem é aitel que estão em jogo aí. Isto aí é interceder por alguém, pedir por alguém. E logo a petição, que é o trabalho do Paráclitos, do advogado, faz com que neste momento ele venha divergir da vontade do executor. Isso aí não tem nenhuma dúvida. E mais, o texto... quando eu peço ao Senhor um texto falando que o Espírito Santo é um ser inanimado, é porque o Senhor tenta personalizar o Espírito Santo, ou melhor, personificar o Espírito Santo, falar que quando o Espírito Santo convence, quando o Espírito Santo intercede, quando o Espírito Santo se entristece, é uma personificação. O Senhor tenta fazer isso usando a parábola de Jotão, usando os objetos inanimados ali. Nós sabemos que objetos inanimados. Aí quando eu peço um texto onde o Senhor apresenta o Espírito Santo como impessoal, o Senhor vem me apresentar os textos de Miqueias, os textos que diz, fui cheio do Espírito, em Atos, fui cheio do Espírito Santo, fui cheio. Ora, eu sou cheio de Deus, e aí? Deus não é uma pessoa porque eu sou cheio de Deus? Ora, pelo amor de Deus, o verbo cheio, eu sou cheio, eu fui cheio, não é verbo de ligação. Não é verbo de ligação, ok? Não está definindo, não é predicativo. Isso é fato. Então, portanto, meu caro Senhor, não tem nem o que discutir, as coisas estão lógicas. E quando o Senhor pede para eu apresentar textos que falem do Espírito Santo, O senhor alega então que não há nenhum texto, o senhor mesmo indagando a mim, disse qual texto prova que o Espírito Santo é impessoal, né? O senhor quis dizer? Qual é? Na sua própria versão preferida aí, a Almeida, revista e atualizada, ela emprega aí um pronome, né? Olha, isto, derramou isto, se referindo ao Espírito Santo. Nessa imagem que eu coloco aí, mostra o Espírito de Deus se referindo a como sendo algo e não alguém. Então, se o senhor pergunta, me mostra um texto onde o Espírito é citado como algo impessoal, como pode ser ele uma pessoa e ser citado como isto? Justamente porque nós temos pronomes neutros usado com referência a coisas amplamente empregado para com pneumahagios, no chamado Novo Testamento. Referindo-se a Malaquias 3, que o Senhor insiste em dizer que ali não se refere ao Espírito como sendo aquilo que enche, ou que é o poder de Deus que encheu ao profeta Miqueias, o texto não só se harmoniza com o restante da Bíblia em mostrar que o Espírito Santo de Deus é algo
algo muito poderoso que encheu, não é alguém. Não é alguém ali, ajuda na definição, sim, senhor, apesar que o senhor tentou usar a gramática para dizer que não, ali não está falando que o Espírito enche, mas os outros textos diz claramente que é ele que enche. Por favor, escute novamente os seus áudios, onde o senhor está tirando do Espírito como sendo ele não aquele que enche, não é o Espírito que enche, mas o texto diz claramente que é ele que enche. Além do mais, em Mateus capítulo 11, versículo 27, nós vemos assim, olha, abre aspas, ninguém conhece plenamente o Filho, exceto o Pai. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, por que Jesus disse que ninguém conhece o Filho, exceto o Pai? Não só diz que ninguém, como também coloca uma exceção. Então, ali não falou do Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo é um ignorante? Se ele é uma pessoa, ele é um ignorante, então? Porque ele não conhece o Filho. Aqui diz que ninguém, exceto o Pai. Esse texto de Mateus 11, 27, ele descarta totalmente a ideia de que existe uma terceira pessoa. Esse texto é um checkmate nessa doutrina que foi promulgada, criada muito depois a partir de fontes pagãs da filosofia de Platão. Nós lemos nas Escrituras claramente que ninguém conhece o Filho exceto o Pai. Isso está em harmonia com as palavras de 1 Coríntios 8,6, que diz que para nós há realmente um só Deus, disse Paulo. Quem? O Pai. Aí no texto nós temos, em João 14, 26, eu quero que vocês expliquem se aqui há uma negação da personalidade do Espírito Santo e quero saber o porquê, se há ou não. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. No grego nós temos Rodi parakletos to pneuma to hagio, Ropipsin hopate ento nomatimu, e quem no rima didaxes panta kai ripurtsei, rimas panta ha epon homiegu. Ok? Aí o que nós temos aqui? Nós temos um pronome demonstrativo, ekeino, que é um pronome demonstrativo, claro, né? Nominativo masculino singular. Ele está concordando com paracleto, que é o seu antecedente. Todo pronome, ele concorda com o seu antecedente em gênero e número, não necessariamente em caso aqui. Daniel Beualdi diz que Ekeinos não pode provar a personalidade do Espírito Santo em sua gramática de sintaxe da língua grega do Novo Testamento. E eu quero saber de vocês dois se Daniel Beualdi está correto, porque nós estamos, por exemplo, o pronome demonstrativo Ekeinos está concordando com paracletos. Quando nós temos no Novo Testamento dois substantivos de diferentes gêneros que se referem à mesma pessoa, pode ou não o pronome demonstrativo aclarar a sua pessoalidade? Dentro desse quesito, paracletos nega pneuma como uma pessoa e pneuma é um aposto, como diz o Daniel Beualdi, em relação ao paracleto, ou seja, algo explicativo. Só que paracletos to pneuma se refere à mesma pessoa, onomatimu, ou seja, que foi enviado no nome de Jesus. Aí diz que o paracleto didaxei, paracleto, ele ensinará. O verbo que está aqui está relacionado, por exemplo, com paracletos to pneuma, ou seja, paracletos nominativo. Nominativo é quando o sujeito pratica a ação do verbo. Essa é a questão. Todo o verbo aqui está sendo praticado por paracletos to pneuma. E eu quero saber de vocês se aqui na sintaxe da língua grega há uma negação ou não contra a pessoalidade ou personalidade do Espírito Santo. Meu mestre Euler, respondendo sua pergunta, gramaticalmente, se você pegar a questão sintática em si, não é que isso está negando a pessoalidade do Espírito Santo, mas também não defende a pessoalidade do Espírito Santo. E tudo isso Daniel Wallace o faz com base em quê? Daniel Wallace o faz com base em pneuma ser neutro. Nada mais que isso, ser neutro. Porque se você pegar paráclitos é masculino, paráclitos não é neutro. Paráclitos é masculino. Ekeinos é demonstrativo. Ok. Agora, qual é a questão? Você tem que entender a semântica. Quando eu falo você, não o senhor especificamente, eu sei que o amado entende. Tem que entender a semântica do termo. Pneuma é neutro. Então, todas as vezes que se falar de pneuma, se faz necessário que seja
algo impessoal pelo fato do gênero ser neutro. O pronome demonstrativo, o sujeito do verbo aí é paráclitos. O pronome substantivo, o pronome demonstrativo nega essa pessoalidade? Não. E por que não o faz? Não faz por causa do uso semântico que tanto pneuma e paráclito sofre no Novo Testamento. Veja bem, ele ensina, ele convence, ele intercede, ele dá um parecer. Todas essas ações são próprias de seres pessoais e intelectuais. E quando ele intercede, ele diverge da vontade do intercessor. É esse o contexto de Daniel Wallace. Daniel Wallace diz o seguinte: gramaticalmente nesse termo, não, nesse texto, não. Todavia, o contexto teológico o permite, porque nós não temos apenas um recurso de interpretação. Eu não posso fazer que essa gramática, ela anule todo um contexto. Porque se eu pegar a sintaxe aí apenas com base em pneuma ser neutro, então eu vou dizer que Deus não é uma pessoa, porque o texto diz que Deus é espírito. Outros textos dizem que Deus é espírito. Eu vou dizer que os anjos também não possuem pessoalidade, uma vez que os textos dizem que os anjos são espíritos. Entende? Então veja bem, o Espírito Santo é uma pessoa sim, não resta nenhuma dúvida, isso é claro, é fato. Os textos que o amado Queruvim apresentou aí, nenhum do texto está definindo o Espírito Santo, mas são textos que estão falando de ação do Espírito Santo, ok? Então, portanto, amado, o texto não nega a pessoalidade do Espírito Santo. Não nega por quê? Por causa do uso semântico que toda a Bíblia faz de pneuma e de paráclitos, ou seja, um ser completamente pessoal quando está se referindo ao Espírito Santo do Senhor. Meu abraço. Bom, prezado professor gramático, bem conhecido por nós, nosso querido colega Euler, nós temos admirado o seu trabalho de interpretação, a sua análise sintática, morfológica, manuscriturística, né, de todos os textos, e é um prazer poder ouvi-lo mais uma vez. Bom, a sua indagação a respeito de João capítulo 14, no versículo ali onde fala sobre Paráclitos, é bom ter em mente que o texto diz realmente, como você citou na íntegra, né? Aqui fala Rodé Paráclitos, nós vemos que está sendo citado logo após um artigo nominativo. Então, obviamente, que aqui o sujeito da oração Paráclitos, top pneuma torragion, agora a palavra espírito aqui já tem um artigo neutro. O que ocorre é que muitas versões da Bíblia, eles usam o pronome ele aqui, né? Muitas vezes, se referindo ao Espírito Santo, eles colocam de uma forma articulada em português ou outro idioma, como se fosse realmente uma pessoa, ou até de letras maiúsculas. Mas Dan Wallace não aceita isso, ele diz que viola as regras de gramática grega, onde nós temos que o espírito é algo aqui, então, pelo menos no sentido neutro, embora nós sabemos que convenções gramaticais não definem gênero, mas o que fica claro é que algumas declarações que você fez aí referindo-se ao versículo, quando fala do pronome ekeinos, que é usado aqui, a ekeinos aqui se refere ao Paráclitos. Então eu vejo claramente que o que acontece aqui é que Paráclitos é, biblicamente, nós sabemos, e analisando esse texto em grego, uma forma masculina da palavra, né? Porque se a forma feminina seria Paraclétria. Então, se eu usar no masculino, nominativo masculino, singular, então eu tenho que usar toda a concordância em harmonia. Então, ao falar ou escrever em grego, se a pessoa usa uma dessas formas, os pronomes têm de concordar com o gênero. Então, se é Paráclito, ele, então, tem que usar os pronomes masculinos. Então, por exemplo, se eu disser assim, o governador ou a governadora, então tudo tem que seguir em harmonia. Com o governador usa-se ele, com a governadora usa-se ela. Então não se usa o pronome neutro. Mas o que acontece é que quando João, nesse relato, apresenta as palavras de Jesus a respeito do ajudador, ele simplesmente segue a correta gramática grega e ele emprega, Euler, pronomes pessoais tais como ele ao invés de um pronome neutro. Simples assim.